Amém? João 21, 15 a 17. As crianças hoje não têm salinha, mas vai prestar atenção na palavra do Senhor. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Amém? Você já se pegou imaginando que você gostaria que o tempo voltasse atrás em alguma área na sua vida? Algo que aconteceu na sua vida e você viu que aquilo te prejudicou, aquilo fez mal a alguém, a você mesmo, e você olha para você e pensa: se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, se eu tivesse a oportunidade de mudar o rumo que eu tomei. Você já se perguntou? Porque às vezes a gente toma decisões e direções na nossa vida que trazem sobre nós consequências. E eu quero falar um pouquinho de uma pessoa na palavra de Deus que desejou que esse tempo, um determinado momento, voltasse atrás. E essa pessoa é Pedro. Amém? A palavra de Deus fala sobre Pedro, que Pedro era um homem que tinha altos e baixos. Pedro tinha altos e baixos, como muitas vezes eu e você temos. Momentos que você pensa: agora estou bem com Deus, é tudo bom, é tudo maravilha. E momentos que você está lá embaixo e você pensa: não, agora é o fim, daqui eu não levanto mais. E Pedro, ele foi esse homem de altos e baixos. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você já passou por isso? Altos e baixos? Um certo momento, Jesus olha para Pedro e pergunta para ele: Pedro, o que o povo está dizendo que eu sou aí, hein? O que eles dizem que eu sou? E Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: olha, foi o Espírito que te revelou. E pouco tempo depois, Jesus fala: olha, chegou a minha hora, eu vou morrer, estou indo para Jerusalém. E Pedro fala: não, Senhor, não faz isso, tenha dó de si mesmo. Não dê a sua vida, não entregue a sua vida, não passe por essa tribulação. E Jesus fala para ele: arreda-te de mim, Satanás. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? Momentos em que estamos lá e Deus olha para você e fala: o próprio Espírito de Deus está tocando em você, está revelando a você isso. Essa palavra só
que saísse da sua boca essa atitude. Mas quantos momentos Ele olha para nós, e nós sabemos bem quais são esses momentos, e Ele fala para você e para mim: aparta-te de mim. Pedro, como eu e você, tinha esses altos e baixos. Jesus fala: olha, vocês vão me abandonar. Pedro fala: não, Senhor, eu não vou te abandonar. Jesus olha para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Momentos que tudo está bem, momentos que nós estamos lá embaixo. Você já se identificou dessa forma? Você já olhou para si mesmo e viu isso na sua vida? Hoje é Santa Ceia e a palavra diz: examine o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Olha para bem dentro de você e comece a ver. Examinar coisas que acontecem com você, momentos da sua vida, atitudes, palavras, que há necessidade de mudança. E essa passagem que nós lemos fala no momento que Deus faz Pedro voltar lá atrás. Que Jesus faz Pedro ver que há sim outra chance. Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. Imagina a angústia dele por ter negado Jesus. O sofrimento, a tristeza. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Imagine Pedro lembrando daquilo que ele tinha feito com aquele Jesus que há pouco tempo atrás tinha lavado os pés dele, tinha ceado com ele. Talvez eu e você, nós temos atitudes, nós fazemos coisas, falamos coisas que nós mais na frente choramos amargamente. Talvez até você sinta lá no fundo do seu coração: por que eu fiz isso com meu Deus? Por que eu agi dessa forma com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com a minha família, com aquele irmão, com aquela irmã? Pedro estava amargamente triste. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou: Pedro, você vai ser um pescador de homens. E quando Jesus te chamou, Ele te chamou para algo. Ele te chamou para algo nele. Ele te elegeu nele. E aí no versículo, vamos ler aí, João 21, versículo 3. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Pedro tinha negado Jesus. E ele pensou em voltar à antiga vida dele. Ele falou: vou voltar a ser pescador. E ele chama os outros e fala: olha, vamos pescar. Mas naquela pesca algo acontece. Porque todas as vezes nós estamos nos nossos altos e baixos e nós nos afastamos do Senhor por causa dos nossos próprios erros e pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O Senhor vai arrumar uma maneira de te trazer para perto dele.
eles saem para pescar e nada pescam. E eles começam a ver um homem ali na beira da praia e nem imaginam que aquele homem é Jesus. E aquele homem, ele começa a gritar: olha, joguem de novo a rede que vocês vão pegar dessa vez. E notem que essa história é parecida com o início da chamada de Pedro, porque quando Jesus chamou Pedro, Pedro não tinha pescado nada. E Jesus falou: lança de novo. E diz no versículo 7, leia comigo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. João fala para Pedro: olha, Pedro, é o Senhor que está lá. Pedro pula do barco e começa a nadar, e foi em direção ao Senhor. E o Senhor, ele começa ali a preparar ali um peixe para eles. E aqui entra essa passagem que nós lemos, quando o Senhor começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala para o Senhor: Senhor, eu te amo. Mas Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro tinha escolhido voltar a pescar. E às vezes quando o Senhor nos chama para Ele, nós escolhemos voltar a fazer aquilo que é de costume da nossa vida. Nós voltamos atrás em muitas coisas. Mas aqui diz que o Senhor começa a trabalhar dentro de Pedro. O Senhor começa a movimentar dentro do espírito de Pedro. 3 vezes ele negou, 3 vezes ele afirmou o amor dele pelo Senhor. Talvez você erra, talvez você falha. Mas hoje o Senhor mais uma vez te pergunta: você me ama? Hoje mais uma vez o Senhor pergunta para você: você quer me servir? Você quer fazer a minha vontade? E o Senhor fala para ele: olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não é pescar, não. É apacentar minhas ovelhas. E às vezes nós fugimos, irmãos, daquilo que Deus tem para nós, do chamado, daquilo que Ele nos escolheu para fazer. E o Senhor, Ele sempre vai te voltar para o plano original dEle para a sua vida. Não adianta fugir. Aleluia! Glória a Deus. Pedro olha para dentro dele e se examina 3 vezes. Examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, não é eu, não é o pastor que tem que examinar você, olhar para dentro de você, mas nós como cristãos, cada um de nós temos que olhar para dentro de nós, nos examinar. Naquele momento ele olha para dentro dele e ele vê: eu amo meu Senhor, sim. Eu amo meu Senhor. Eu errei com Ele, mas eu amo o meu Senhor. Eu quero ter uma vida diante desse Deus. O que nos faz, irmãos, oscilar, estar lá em cima e lá embaixo? Irmãos, quando nós estamos lá embaixo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, são coisas que vão se acumulando no nosso dia a dia. Que nós precisamos observar e tirar da nossa vida.
Pedro olha para ele e vê que apesar dele ter errado, ele ainda queria esse Jesus. Ele queria fazer a vontade desse Deus. Talvez como Pedro, talvez algum dia da sua vida você desejou que o tempo voltasse atrás. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o dono do tempo. Ele é dono do tempo. E nada que se perdeu vai se comparar àquilo que há de vir na tua vida. Aquilo que há de acontecer na tua vida. Porque Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Hoje nós vamos fazer isso. Olhar para dentro de nós. E Ele está aqui como um Deus amoroso, abrindo aqui um portal do tempo espiritual, para que você olhe para a sua vida, para que você veja áreas que você ama, mas que você não quer mais. E Ele está perguntando para essa igreja: você me ama, igreja? Você me ama, filho, filha, você me ama? Quando Pedro estava ali no barco, voltando a pescar, Deus chama ele de novo. Deus está te chamando de novo. Para um novo tempo para a sua vida. Para um novo tempo diante dele. Às vezes o Senhor nos tira do nosso comodismo, irmãos. E toda vez que Ele nos tirar do comodismo, Ele vai nos levar para o confronto. Quando Ele tirou Pedro ali do comodismo e começou a mexer dentro de Pedro: Pedro, tu me amas? Ele estava confrontando Pedro a uma nova realidade. Aquilo que ele tinha sonhado, aquilo que ele tinha preparado para Pedro. É assim que Ele faz com você e comigo. Ele nos confronta para que haja mudança, para que haja uma entrega. Pedro se entregou ali, irmãos. Ele se entregou. E o Senhor essa noite quer que você se entregue sem reservas para Ele. Sem reservas. Dizer que tudo que você é, que você tem, é do Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: Senhor, eu te pergunto essa noite: você me ama? Vamos olhar para dentro de nós essa noite. Esse Deus, Ele é rico em misericórdia. Talvez se alguém tivesse te traído, como Pedro traiu Jesus, talvez você não conseguiria perdoar. Mas Jesus estava lá. E Ele queria que Pedro tomasse o rumo que Ele tinha preparado para Pedro. Eu sei que muitas vezes o diabo tem tentado te tirar. Ouça bem o que eu vou falar, que eu vou falar pelo Espírito de Deus. Muitas vezes Satanás tem tentado te tirar daquilo que Deus tem para você. Muitas vezes. Mas ouça bem. Ele sempre vai estar te esperando. Assando peixes. Que fala de comunhão, mesa. Preparando para você um banquete. E te colocando de volta naquilo que Ele tem para a sua vida. É isso que Ele tem para você? Por isso nós vamos nos render a Ele. Talvez
Talvez hoje você vai dizer para Ele: Senhor, eu ando afastado. Senhor, eu ando um pouco distante. Eu ando nos meus altos e baixos. Mas que hoje seja o basta do Senhor na minha vida. E que a minha vida, Senhor, com o Senhor, seja uma vida em abundância. Em nome de Jesus.